Olá, pessoal, boa noite. Estamos dando início na quinta semana de prevenção ao suicídio. Eu me chamo Carol, sou psicóloga e membro do grupo Sobreviver. Desde já queria agradecer a todos vocês que estão nos acompanhando desde o começo das lives e que estão presentes conosco hoje. Queria agradecer também a presença do Dr. Roger, psiquiatra, e falar um pouquinho sobre o Sobreviver, para quem não conhece. O Sobreviver tem como idealizadora a Thaisa Delvecchio, também psicóloga, e nós trabalhamos com saúde mental. Estamos aí neste trabalho já faz 5 anos de prevenção, de todo ano fazer esse trabalho com vocês. É um trabalho informativo, né? O nosso trabalho não tem uma função de atendimento, é apenas informativo. Se caso algo que for dito aqui mexer com você, se você se identificar, procure um CAPS mais perto de você, procure o centro de atendimento mais perto de você e fique ligadinho no que nós temos para hoje. Eu queria agradecer desde já a presença do doutor. Muito obrigada, seja muito bem-vindo. Olá, boa noite. Boa noite. Desejo que seja uma palestra maravilhosa. Estarei aqui para fazer as perguntas conforme elas forem aparecendo. E gostaria que o senhor ficasse à vontade. Ok. Boa noite, Carol. Boa noite, pessoal que está nos acompanhando. Quero deixar já aberto para o pessoal, assim que tiver perguntas, para ir enviando perguntas, assim vai dando até um direcionamento melhor para a nossa palestra. Então, hoje a gente vai tratar um pouquinho sobre o quadro de depressão, e aonde isso vai culminar, muitas vezes, com as tentativas ou mesmo com a realização do suicídio, tá? Como que a depressão pode trazer o suicídio. Primeiro, eu acho que vale um pouco destacar que a gente precisa caracterizar melhor a depressão. Hoje eu vejo que isso ainda confunde muitas pessoas. As pessoas confundem os sintomas depressivos com sintomas de ansiedade. Então, para a gente caracterizar um quadro depressivo, é preciso que tenha pelo menos 2 sintomas principais e que esses sintomas já estejam acontecendo há algum tempo. Isso quer dizer, alguns dias ou mesmo semanas. O sintoma principal é a tristeza. E acho que isso é fácil de todos notarem, um desânimo, um desânimo, uma falta de energia. Além da tristeza, o outro sintoma principal para se caracterizar um quadro depressivo é necessário que se tenha a perda dos prazeres, não sentir mais prazer nas coisas que normalmente sentia, as coisas que gostava. Então, não sentir prazer a nada. Além, tendo esses 2 quadros, aí já pode caracterizar um quadro depressivo. A gente vai avaliar, então, outros fatores. Que outros fatores, por exemplo? Também, geralmente, nos quadros depressivos vai ter uma fatigabilidade, que é o corpo sempre cansado e sem energia. Além dessa fatigabilidade, normalmente isso traz alterações de sono, poderá causar um aumento do sono ou mesmo uma perda da qualidade do sono. E, além disso, geralmente vem acompanhado de uma alteração de apetite, que isso vai trazer uma alteração do peso do paciente em pelo menos 5% desse peso nos últimos 2 meses, tá? Isso pode ser tanto para mais quanto para menos. Há quadros depressivos onde aumenta o apetite, então a pessoa ganha peso, e há quadros depressivos também em que diminui o apetite, onde a pessoa então começa a perder peso. Bioquimicamente, se a gente for tentar entender como que acontece isso na mente, isso há uma alteração da produção de serotonina, tá? Onde diminui drasticamente essa produção ou a produção da sua mente não está sendo o suficiente para dar equilíbrio. Para que serve a serotonina na nossa mente? A serotonina é um neurotransmissor. O que significa neurotransmissor? Uma substância que os nossos neurônios vão usar para se comunicar. Eles comunicam-se entre eles através de neurotransmissores. Um deles é a serotonina. Essa serotonina tem características mais inibitórias. O que significa isso? A serotonina serve para desligar a hiperexcitação de outros neurônios. Então, quando a gente está com um pensamento negativo, a gente está muito triste,
dependeria da serotonina para colocar a gente no rumo de novo, para colocar a nossa mente na condição normal. Se não tem serotonina suficiente, você permanece naquele estado emocional, de característica depressiva. Confunde-se muito porque também a ansiedade, que muitas vezes é uma precursora da depressão, a ansiedade também pode nos trazer uma deficiência da serotonina. Ela também é causada por essa deficiência. Quanto menos serotonina, menos equilíbrio e essa dificuldade, então, da nossa mente se manter estável. Por isso, então, que muitas vezes a gente faz uso das medicações. Por que eu quis falar também desses neurotransmissores? É que muitas vezes depressão é tratada por muitos como um quadro de frescura, como a pessoa está procurando por aquilo ou ela não está se esforçando o suficiente para melhorar, então, desse quadro emocional. O que não é verdade. Como qualquer doença no nosso corpo, há uma alteração fisiológica que então faz com que a nossa mente perca o equilíbrio, tá? Então isso não é frescura, não é má vontade das pessoas, como muitos dizem, isso realmente é uma alteração bioquímica, que aí envolve muitas vezes o uso de medicação para equilíbrio dessa bioquímica. Normalmente usamos medicações que são chamadas vulgarmente como antidepressivos, onde o objetivo dessas medicações é elevar a produção de serotonina. Além de elevar a produção de serotonina, ela aumenta a disponibilidade dessa serotonina no cérebro, o que permite que a sua mente consiga, então, ter mais equilíbrio, tá? Muito bem. E como, então, a depressão pode conduzir a um pensamento suicida? Tá. Para entender isso, é bom a gente já avaliar desde a ansiedade. Na ansiedade, já é normal ter pensamentos relacionados à morte. Só que, geralmente, na ansiedade, por causa do alto nível de adrenalina que é liberado na ansiedade, você tem medo de morrer. Então, esse medo da morte o protege contra fazer algo a si mesmo, porque a ansiedade é um sistema protetivo da nossa mente. Com o evoluir da ansiedade, quando ela não tem nenhum tipo de resolução, a mente, então, pode entrar num quadro depressivo. Só que quando ela entra no quadro depressivo, há uma redução do metabolismo, há uma redução, então, do empenho, da energia da nossa mente, por conta dessa redução da adrenalina. Quando se reduz a adrenalina, o que vai acontecer? Aquele pensamento de morte que ainda estava relacionado à ansiedade vai permanecer. Só que agora você já não tem mais medo da morte. Então você começa a pensar na morte como se ela pudesse ser um alívio para aquele sofrimento. Então há vários estágios desse pensamento suicida. De início, você pensa que morrer poderia ser um alívio daqueles sintomas. O quadro depressivo continua evoluindo e ele vai piorando. Quando ele vai piorando, aí você já começa a ver que não vai morrer e começa a pensar, mas e se eu fizesse algo comigo mesmo? E aí entra, então, na fase do planejamento. Essa, sem dúvida, é a fase que a gente tem que intervir o quanto antes, porque isso pode evoluir, além de ter esse planejamento, até a atitude de tentar executar algo contra a própria vida. O número de tentativas de suicídio entre homens e mulheres é um pouquinho diferente. As mulheres tentam pelo menos 4 vezes mais suicídio do que os homens. Porém, elas são menos efetivas, mais por causa do tipo de tentativa que envolve a maior parte das mulheres. Geralmente, as mulheres tentam o suicídio mais com automutilação ou principalmente com o uso de medicações sedativas. Já os homens são, por mais que eles tentem 4 vezes menos suicídio, eles são também 4 vezes mais efetivos no suicídio. Geralmente, homens usam ou arma de fogo ou tentam por enforcamento, tá? Não que as mulheres também não possam fazer, mas é as tentativas mais comuns aos homens, por isso da maior efetividade. Claro que existem várias outras formas que as pessoas pensam. Quem está com depressão e pensando em suicídio
consegue ver formas de morrer em todos os lugares. Há pacientes que relatam, por exemplo, que ao olhar para uma árvore, já pensa como seria uma corda pendurada ali. Se olha para um prédio, como seria se jogar dali? Se está andando de carro, por que não bater de frente com outro carro, com um caminhão e abreviar a minha vida? Tá? Por isso é tão importante a intervenção, porque uma vez que se tente o suicídio, torna-se 50% maior a sua chance de uma segunda tentativa. E aí a intervenção, o acompanhamento psiquiátrico com o uso de medicações para tentar resolver aquilo rapidamente, como eu falei anteriormente, acima de tudo, para melhorar a quantidade de serotonina do cérebro e até a efetividade dessa serotonina. Também o acompanhamento psicoterápico é extremamente importante. E aí é onde entra o trabalho dos psicólogos. Por quê? Tanto na ansiedade quanto no quadro depressivo, a pessoa vai passar por aquilo por dias, semanas, meses. Isso gera um novo padrão de pensamento da mente. Um padrão, muitas vezes, de pensamento extremamente negativo. Esse padrão negativo continua consumindo a serotonina, o que às vezes até atrapalha a efetividade do remédio. Por isso que muitas vezes só a medicação acaba não resolvendo o quadro depressivo. Porque por mais que a medicação estimule a produção de serotonina, a pessoa está com tantos pensamentos negativos, está com aquela estrutura toda frustrada do pensamento, e aquilo vai cada vez mais consumindo a serotonina, impedindo que a mente atinja um equilíbrio. Ó, outras coisas que são interessantes aí a respeito desses pensamentos, da depressão e suicídio. Lembrando que não é necessário que a pessoa esteja depressiva para tentar o suicídio. Isso pode acontecer em outras situações também, onde existam situações, mesmo a pessoa não estando depressiva, mas que a mente acredita que não existe saída para aquela situação. Pode acontecer, por exemplo, em situações de falência financeira, doenças graves e muitas vezes incuráveis, onde se você acreditar que não existe saída para aquela solução, você pode acabar pensando que a saída seria morrer. E aí, então, isso daí vai trazer as repercussões e as possíveis tentativas. Doutor, nós temos uma pergunta aqui da Natália e outra da Ana Carolina, que eu acredito que a gente pode unir as duas. A da Natália é: quando devo saber que preciso procurar ajuda e qual profissional devo procurar? E a da Ana Carolina é: como identificar quando é o momento de buscar ajuda profissional? Tá. Excelente pergunta. Lembrando que isso daí, essas doenças, ela tem estágios e graus diferentes, tá? No início, no quadro mais depressivo leve, às vezes só o acompanhamento psicoterápico é interessante porque ele já resolve o quadro, mudando a estrutura do pensamento, encontrando resoluções para aquele quadro. Às vezes, o tratamento terapêutico já é o suficiente para colocar essa mente para se organizar, pensar de uma forma mais positiva, então ter um melhor funcionamento, até melhorar esse consumo da serotonina. Só que, se esse grau vai aumentando, apenas o tratamento psicoterápico já não está sendo o suficiente para conseguir trabalhar os pensamentos, aí é a hora de procurar o psiquiatra. Aí, nesse momento, que a gente vai começar a pensar num tratamento farmacológico para conseguir, então, equilibrar novamente a bioquímica da mente e a pessoa sair desse quadro depressivo. Temos mais uma pergunta aqui. Nem todo caso de depressão leva ao suicídio. Será que associar o suicídio à depressão não estigmatiza o paciente? Ok, realmente nem todo caso de depressão leva ao suicídio. Sim. Na verdade, boa parte dos quadros depressivos são de grau mais leve, onde às vezes só existe um pensamento relacionado à morte, mas jamais aquele pensamento seria o suficiente para permitir que o paciente agisse contra ele mesmo.
Isso vai estigmatizar um pouco o quadro? Sim, concordo, vai estigmatizar. Porém, a preocupação com o suicídio é tão grande que a gente sempre, em qualquer quadro depressivo, precisamos avaliar qual é o pensamento do paciente a respeito da morte, para ver se ele está em risco. Porque, afinal, a depressão dificilmente acaba matando a pessoa fisiologicamente. O risco mesmo do quadro depressivo é abreviar a vida através das próprias mãos do paciente. Então, por mais que isso estigmatize, é importante sempre, uma das principais avaliações, quando a gente faz a avaliação de um paciente depressivo, é justamente descobrir se ele está ou não em risco de fazer algo contra a própria vida. Temos outra pergunta aqui. E a depressão na infância? É esperado? Como identificar? Desculpa, eu não entendi a pergunta. E a depressão na infância? É esperado? Como identificar? Ok, legal. Excelente pergunta. Também existe quadro depressivo na infância. Porém, o quadro depressivo na infância, assim como a maioria dos quadros psiquiátricos, eles se apresentam de uma forma um pouco diferente. Claro que no adulto ela é bastante clássica, com esses sintomas que a gente falou. Mas na criança, às vezes não aparece, não fica tão claro esses sintomas de tristeza ou de perda de prazer. Na criança, muitas vezes, você vai observar uma alteração do comportamento. E muitas vezes, um importante quadro de irritabilidade associado, onde a criança se torna muito irritada, bastante hostil. Então, o quadro é diferenciado. O ideal seria, se viu uma alteração importante do comportamento da criança nos últimos meses, tenha ou não fatores estressantes, é interessante, então, levar para um profissional que, com mais habilidade, vai conseguir avaliar e ver se aquelas características daquela alteração comportamental condizem com um possível quadro depressivo. Temos outra perguntinha aqui. Depressão infantil, já houve casos. E suicídio infantil, existe? Existe também. Do mesmo jeito que acontece com o adulto, a criança muitas vezes também pode pensar em morte. A diferença é que as crianças são ainda menos efetivas na tentativa de suicídio. Isso pode acontecer em qualquer idade. Lembro de um paciente que eu tive, que ele tinha apenas 5 anos de idade, já estava apresentando um quadro depressivo, mas com características muito diferenciadas das características de uma depressão do adulto, e a criança, então, tentou o suicídio com medicação. Ela tomou um vidro de dipirona, porque ela acreditou que aquilo poderia fazê-la morrer, porque ela queria se livrar daquele sofrimento. Então, sim, acontece, podem ter tentativas de suicídio na criança. Algumas vezes torna-se efetivo, isso mais com os adolescentes, conseguem ser um pouquinho mais efetivos quando tentam, mas as crianças também podem tentar o suicídio. Aí, geralmente, o pensamento acontece mais com relação a medicações. Tristeza e depressão, qual a diferença? Acho que a gente poderia, assim, para simplificar, teria mais a ver com o tempo de duração dessa emoção. Se essa emoção durou apenas poucos dias e já começa a ter um ar de resolução, de melhora, aí era um período de tristeza. Já no quadro depressivo, a gente começa a perceber que não há melhora do quadro, não há resolução e o quadro não vai caminhar para uma melhora. Então, aí vai ter que entrar com tratamento. Geralmente, para classificar um quadro depressivo, a gente precisaria estar num quadro de humor mais entristecido, com uma piora consecutiva do quadro em pelo menos aí umas 2 semanas. Antes disso, poderia ser apenas um quadro de tristeza. Depressão tem cura? Excelente pergunta. Olha, quando a gente fala em cura em medicina, geralmente é mais para doenças infecciosas. Se a gente pensar num caso de hipertensão arterial, quando você tem uma hipertensão, você vai precisar tomar remédios para a vida toda, porque é uma falha genética sua no equilíbrio da sua pressão. Quando a gente pensa numa doença da tireoide,
você também vai ter que tomar remédios a vida toda para equilibrar a sua tireoide. Você pensar num diabetes, o diabetes também é uma deficiência da insulina, que você vai acabar precisando tomar medicações a vida toda. Só que mesmo nesses casos que eu falei, mesmo numa hipertensão arterial, onde a pessoa pode melhorar os hábitos de vida, fazer atividade física, não engordar, né, manter o corpo sempre bem saudável, às vezes há períodos em que você nem precisa tomar medicação e a sua pressão fica controlada. Logo, você não está curado da alta de pressão arterial. E sim, você está numa fase onde isso está bastante controlado e você não precisa de medicação. Então, o mesmo vai valer para o quadro depressivo. Você vai ter períodos em que precisa do tratamento psicoterápico ou medicamentoso, mas se sua mente atinge um equilíbrio, você não precisa mais de nenhum acompanhamento medicamentoso, pelo menos. Claro que o acompanhamento psicoterápico é sempre válido de forma preventiva, mas não é porque não está tomando remédio que você estaria definitivamente curado daquele quadro. Isso poderá acontecer um novo episódio em qualquer momento da sua vida, uma vez que a sua mente tem características ou uma chance de voltar a ter uma segunda fase depressiva. Como fazer intervenção ao paciente depressivo resistente à medicação? Isso é bem comum mesmo. Muitas das pessoas se recusam ao uso da medicação por diversos motivos. Alguns pensam que as medicações podem sempre causar o ganho de peso, o que não é verdade. Se as medicações forem bem escolhidas, isso não vai acontecer. O que muitas vezes acontece é a redução do metabolismo excessivo da mente que estava naquele momento. Quando você toma a medicação, esse metabolismo se equilibra, só que às vezes a pessoa mantém um padrão alimentar ruim e acaba ganhando peso. Então, por isso que tem o mito de que medicações antidepressivas engordam. Outra coisa que as pessoas se recusam muito ao uso da medicação é o medo de ficarem dependentes da medicação. Tá. Claro que existem medicações que causam dependência, principalmente um grupo de medicações chamados de benzodiazepínicos, que é o diazepam, clonazepam, bromazepam. Essas medicações sim causam dependência, porém a recomendação do uso dessas medicações é sempre por um curto período. E hoje em dia a gente já não precisa mais fazer uso dessas medicações num tratamento. Então, as medicações que têm risco de causar dependência, então elas são muito pouco usadas hoje em dia no tratamento. Porém, 6% da população brasileira é viciado nessas medicações famosas faixa preta, que é os benzodiazepínicos. O restante das medicações, que são os faixa vermelha, nenhuma dessas medicações tem risco de causar dependência. E como a gente faz ciclos de tratamento, o objetivo é, depois de alguns meses de resolução daquele quadro, a tentativa de retirar a medicação. Tá? Um outro ponto que os pacientes têm muito receio com relação à medicação, além, claro, do ganho de peso, muitos pacientes acreditam que aquilo pode prejudicar a libido, tá? Mas nem toda medicação vai causar isso, e quando uma medicação causar a diminuição da libido, é possível a gente corrigir isso daí também com tratamento. E, por último, outra recusa dos pacientes em tomar medicação é que muitas vezes eles se acham fracos em ter que usar um suporte medicamentoso para melhorar o quadro emocional, o que não é uma verdade. Então, como intervir a um paciente que está se recusando a usar as medicações? A gente tem que explicar como vai funcionar o tratamento, qual que é o objetivo, que o tempo de tratamento é um tempo limitado, que o objetivo no final desse tratamento é retirar as medicações, explicar sobre efeitos colaterais e todos os possíveis problemas relacionados às medicações, que daí ele vai sentir confiança e provavelmente ele aceite o tratamento. Claro que também existe uma recusa de determinados pacientes ao tratamento, porque muitas vezes o quadro depressivo pode trazer o que a gente chama de ganho secundário. Uma pessoa que está depressiva, geralmente, quem está no entorno dela o isenta de responsabilidade,
Ela pode, então, por causa do quadro depressivo, deixar de cumprir os seus compromissos, deixar de ir ao trabalho, e ela, então, começa a fugir dos problemas através do quadro depressivo. Então, ela está tendo ganhos por estar depressiva. Então, muitas vezes, esse paciente vai se recusar ao tratamento porque as vantagens em estar depressivo supera as vantagens em melhorar daquele quadro. A Júlia mandou uma perguntinha assim, doutor, em caso de crianças de 8 a 10 anos, como seria o tratamento? Psiquiátrico com medicação e psicoterapia? Exatamente. Sem dúvida, como eu falei, inicia com a psicoterapia para ver o desenvolvimento do quadro. Se esse quadro não está apresentando melhoras, hoje em dia já existem medicações que a gente pode usar com as crianças a partir de 6 anos de idade. Então, a partir dos 6 anos, a gente já pode entrar com medicações. Claro que nem todas as medicações que são disponíveis para o adulto também estão disponíveis para as crianças. A gente vai usar medicações mais leves, com menos efeitos colaterais e, acima de tudo, que não tragam nenhum tipo de efeito ao paciente a longo prazo. O legal é que o tratamento de criança geralmente é muito mais resolutivo do que o tratamento do adulto. A criança precisa geralmente tratar por apenas alguns meses e não precisa mais de medicação. Então, é muito mais efetivo o tratamento em crianças do que no adulto. Afinal, o cérebro ainda está se formando e o tratamento ajuda a guiar essa formação. A Simone está perguntando, quando pensamos em depressão, vem à nossa cabeça uma pessoa sempre triste. O que quer dizer, então, a expressão depressão sorridente? Isso existe? Não se caracteriza a depressão se a pessoa não estiver triste, tá? Não vai ter essa depressão sorridente. O que pode acontecer são pessoas que reprimem demais as emoções, pode até mesmo reprimir a tristeza e sempre tentar transparecer às pessoas à sua volta que ela é uma pessoa feliz, que ela não está enfrentando aquele quadro. Mas isso teria muito mais a ver com o que ela tenta passar aos outros do que com ela está sentindo. Se ela estiver de fato depressiva, mesmo que ela esteja sorrindo para todos, por dentro ela se sente muito entristecida. Pergunta Theo Jordão. Quais os sintomas devemos observar na pessoa que pode levar ao suicídio? Tá. O principal sintoma que a gente tem que avaliar e se preocupar é quando a pessoa começa a se sentir sem saída, como se não tivesse mais resolução aquele quadro. Aí ela começa a dar pequenos sinais de que ela pode tentar o suicídio. Que pequenos sinais? Quando ela começa a falar muito a respeito de morte, quando ela começa a falar para as pessoas à sua volta que ela está desejando a própria morte e dizer para as pessoas em volta que não tem mais saída para o quadro dela. Essa pessoa estaria em um risco. Então, precisaria ser levada ao profissional especializado para avaliar. Pergunta Viviane Pinheiro. E quando tenho que parar meu tratamento com meu psiquiatra? Ó, é bastante controverso isso, depende do número de vezes que precisou fazer o tratamento. O que eu quero dizer? Geralmente, se você precisou de 3 ciclos de tratamento num intervalo curto, quanto que é esse intervalo curto? Num intervalo aí de 3 a 5 anos, você precisou de 3 ciclos completos de tratamento, geralmente a gente já pede para o paciente, né? A gente orienta o paciente a manter a medicação de longo prazo. Não estamos falando da vida toda, mas aí será por alguns anos. Acima de tudo, para tentar proteger de novos episódios depressivos. Porque, afinal, os episódios depressivos trazem bastante prejuízo às pessoas. E quando que a gente sabe que encerra um tratamento? Se dentro daquele tratamento a pessoa já está muito bem, sem nenhuma crise, sem nenhuma recaída do quadro, fazendo uso da medicação, fazendo uso da psicoterapia, e ela já está bem num período aí que está entre 6 meses e 1 ano. Se nesse período de tratamento não houve nenhuma recaída do quadro, talvez já seja possível retirar as medicações.
e o paciente não precise mais do tratamento medicamentoso. Como a família deve agir com um familiar com depressão? Excelente pergunta. Acima de tudo, as pessoas acham que se fizerem cobranças a um depressivo, isso vai ajudá-lo. Geralmente isso não acontece. Quanto maior a pressão que se colocar sobre o depressivo, maior a chance de piorar o quadro. Então a família tem que ter uma atitude bastante reconfortante, mostrar a presença dos familiares, que todos o apoiam e estimular ele ao tratamento, tá? As cobranças nem sempre vão ter o resultado esperado. Cobrar de um suicida, que ele está com desequilíbrio bioquímico da mente dele, isso não vai equilibrar a serotonina dele, por exemplo. Então, o apoio da família é fundamental. Parece que está chegando mais perguntinhas aqui. Elas ainda estão digitando para mim. Enquanto isso, doutor, eu acho que vale a pena lembrar, né, que o suicídio, ele é multifatorial, então a depressão, ela não é determinante. Sim, não é o único fator para suicídio. Exatamente. Como eu apontei aqui, acima de tudo, a mente vai pensar no quadro de suicídio quando ela não vê mais saída, não vê mais motivação para viver. Claro que tem, para cada faixa etária, diferentes motivos. Por exemplo, a solidão, a velhice, tudo isso, doenças crônicas graves, um quadro doloroso crônico, onde torne a vida insuportável. Todos esses fatores podem também estimular o suicídio. Tem a questão de alguns povos, ou até, como a gente fala bastante, dos japoneses, os japoneses também têm aquele suicídio por honra, quando eles envergonham a si mesmos, envergonham sua família, até se espera deles que eles cometam suicídio para resolver a vergonha que causaram à sua família. Então, nem sempre suicídio está ligado à depressão. É que a nossa preocupação sempre do quadro depressivo é observar se aquele paciente está em risco. Sim. Pergunta do Rafael. Como lidar com um caso efetivo de suicídio? Envolve um trabalho familiar dos enlutados? Desculpa, de novo, não entendi a pergunta. Cortou. Como lidar com um caso efetivo de suicídio? Envolve um trabalho familiar dos enlutados? Ah, sim, sem dúvida. Quando acontece um suicídio na família, é importante que se faça o acompanhamento e a avaliação de todos os outros membros da família. Até mesmo porque, tendo um suicídio na família, aumenta em até 50% a chance de outro membro da família também cometer o suicídio. Então, por isso é extremamente importante. E é claro, acima de tudo, o tratamento dos familiares, porque depois do suicídio acaba gerando um sentimento de culpa geral na família. Ou porque eles não ajudaram no momento que precisava, ou porque talvez pressionaram o paciente e se sentem culpados por aquilo que está acontecendo. Então, sem dúvida, precisa de uma avaliação em todos os membros da família, logo depois que um suicídio acontece, e continuar um acompanhamento, mesmo de a longo prazo, para ver se não vai ter novos eventos dentro daquela família ou novos quadros depressivos. Quais são os fatores de risco à depressão? Existem fatores de risco genéticos, tá? Existem determinadas linhas genéticas que aumentam a chance de um quadro depressivo. Por exemplo, pessoas que normalmente têm um problema ou no receptor de serotonina ou mesmo na efetividade da produção de serotonina. Essas pessoas, então, têm uma maior predisposição. Mas a gente consegue observar isso avaliando os ancestrais das pessoas, vendo os seus familiares. Quando acontece, nossa, minha avó era depressiva, minha mãe era depressiva, eu também tenho depressão. Isso acontece bastante. Aí a gente vê fatores genéticos. Não são só os fatores genéticos que vão trazer a depressão. Fatores que envolvem até a luminosidade, por exemplo, países de clima mais frio, onde há pouco sol,
a pouca energia solar, a gente vê um aumento das tentativas de suicídio e até mesmo do suicídio. Fatores também que envolvem o estresse ou sobrecarga, como, por exemplo, pessoas que trabalham demais, não têm muito tempo para se divertir, excesso de compromisso da família. Tudo isso pode aumentar os fatores para quadro depressivo. E um outro fator que estimula o quadro depressivo é ter um quadro de ansiedade já há vários meses, uma ansiedade que está ampliando e aumentando e sem nenhuma resolução, sem tratamento. A ansiedade pode culminar num quadro depressivo no final, que hoje eu diria que mais de 50% dos quadros depressivos de hoje estão relacionados a uma ansiedade não tratada. Já que o senhor falou da ansiedade, é uma pergunta que fala: quadro de ansiedade importante pode levar ao suicídio? Geralmente não. Tem que estar associado à depressão, porque quando a ansiedade está bastante exagerada, aumenta bastante a quantidade de adrenalina em circulação. E a adrenalina é o nosso hormônio do medo. Então, o paciente ansioso, ele mais teme a morte do que deseja a morte. Mesmo na hora que ele está tendo crise de ansiedade ou crise de pânico, por mais que ele desejasse a morte naquele momento, para conseguir se livrar daquele sofrimento, é muito difícil que ele tente alguma coisa, porque ele passaria a ter medo da consequência daquilo, principalmente se o suicídio vai dar certo ou não. Mas, acima de tudo, o medo causado pela adrenalina diminui as chances de um quadro grave de ansiedade vir a culminar num suicídio. E os fatores de proteção à depressão? Bom, ter um bom apoio familiar, ter sempre um bom grupo de amigos, cuidar sempre da sua mente, aprender a ter um pensamento positivo, estar satisfeito com o trabalho, com a família, ter uma boa qualidade de vida. Quanto melhor a sua qualidade de vida, menor o seu desejo de morrer. Pergunta Theo Jordão: mito ou verdade? As pessoas que falam em suicídio só o fazem para chamar atenção e não pretendem de fato terminar com suas vidas? Sem dúvida, obrigado pela pergunta. Sem dúvida, isso é um mito, tá? As pessoas que falam em suicídio geralmente tendem a tentar efetivar isso daí. Geralmente tendem a ter algumas tentativas de suicídio. Claro que algumas situações, e se falar em suicídio, esse chamar a atenção, a gente também poderia enxergar como uma busca por ajuda. Então, acho que toda vez que a pessoa fala em pensamento suicida, sim, ela está querendo chamar a atenção, mas ela realmente está precisando de atenção para tratar aquele quadro. Então, mesmo que seja o chamar a atenção, essa atenção precisa ser dada. Senão, isso poderá culminar com uma tentativa de suicídio. O suicídio ele vem sendo uma preocupação frente aos adolescentes. Como ajudar familiares e educadores? Tá. É interessante que, acima de tudo, se converse sobre o assunto. Nem sempre a pessoa que está pensando em suicídio, ela tem essa liberdade para falar o que está pensando. Então, quanto mais se conversar a respeito do assunto, trazer as informações às pessoas, dar a liberdade para que elas possam expressar os seus pensamentos, isso é a melhor forma de entender o que está se passando na cabeça daquela pessoa. E isso daí é uma ótima forma de saber em que momento intervir. Então, acima de tudo, o apoio e levar informações. Permitir que esse assunto seja discutido em qualquer momento, entre os familiares ou entre os educadores. Pergunta da Kate Bento: qual a melhor idade para procurar um psiquiatra e obter um tratamento eficaz? Não existe uma idade certa. A gente já começa a fazer tratamentos psiquiátricos para crianças já a partir de 6 anos de idade. É claro que
quando a gente faz os tratamentos na infância, a resolução é muito melhor. Então, é melhor se tratar na infância, acima de tudo, pela resposta que você tem ao tratamento. Quanto mais velha a pessoa vai ficando, mais baixa fica essa resposta ao tratamento. Mas existe resposta ao tratamento em qualquer idade. A diferença vai ser mais no tipo de medicação que você vai precisar nas diferentes idades. Numa criança, medicações muito mais leves têm uma ótima resolução. Nos pacientes mais velhos, às vezes a gente vai precisar de uma medicação de maior potência para conseguir aquela mesma resolução. Mas não existe uma idade certa para se procurar. O momento de procurar é o momento que você está sentindo aquele quadro, independente da sua idade. A Simone está perguntando: durante a pandemia, houve de fato aumento na procura por avaliação médica em decorrência de sinais indicativos de depressão? Sem dúvida nenhuma. Eu acredito que, avaliando aqui pelo meu consultório, a procura superior, olha, a procura dobrou para avaliação de quadros psiquiátricos. Tanto de transtornos de ansiedade, foi o que aumentou muito, muito nesse período de pandemia, mas também aumentou muito os quadros depressivos, principalmente na faixa etária dos mais idosos, aqueles que tiveram que ficar mais em casa, se distanciar dos familiares, se distanciar de netos, de filhos, de seus amigos, dos afazeres que normalmente tinham em sua rotina. E daí a taxa de depressão em idosos aumentou consideravelmente durante a pandemia, comparado ao período de antes da pandemia. A longo prazo, quais os impactos da pandemia? Isso a gente ainda não consegue dizer, porque isso é tudo muito novo para a gente. Mas a longo prazo, a gente espera, é uma expectativa, que aumente muito um quadro chamado de TET, que é o transtorno do estresse pós-traumático, onde que todo mundo que passou por esse período de pandemia acabou desenvolvendo alguns traumas. Houve piora muito de toque em pessoas, medos de contaminação, e isso tudo, mesmo que se resolva a pandemia, é possível que a gente veja ainda uma parte dos pacientes estarem extremamente ligados a esse sofrimento que foi o período de pandemia. Como disse, tudo ainda é muito novo. A pandemia ainda nem acabou. Mas, sem dúvida, a gente espera algumas sequelas. Outro grupo que vai sofrer muitas sequelas dessa pandemia, sem dúvida, são os profissionais de saúde, principalmente aqueles que trabalharam na linha de frente, porque eles foram excessivamente exigidos, viram muitos de seus pacientes falecerem. Isso é possível que traga muitos tormentos à mente dessas pessoas. Quais os sinais e sintomas devemos ficar atentos nos quadros depressivos em idosos? Bom, aqueles mesmos que a gente falou, tá? Que seria a tristeza constante, a perda dos prazeres, além do cansaço, a alteração de apetite e do sono. Mas nos idosos traz algumas características mais particulares dos idosos. A gente começa a perceber no idoso depressivo que começa a diminuir muito da comunicação dele com outras pessoas. Ele começa a ter mais isolamento. Nesse isolamento, já podemos pensar aí num possível quadro depressivo. Essa seria a principal característica aí que diferencia dos demais quadros no idoso. Não que uma pessoa jovem também não vai ter isso, de ter esse isolamento. Mas nos idosos é bastante comum. A Viviane está perguntando: muitas pessoas são contra a internação. Gostaria de saber realmente quando ela é necessária. Tá. Ó, um quadro que, sem dúvida nenhuma, o protocolo pede pela internação é a tentativa de suicídio. Uma vez que o paciente tente o suicídio, nos próximos dias, mesmo que a gente entre com uma medicação para fazer o tratamento dele, infelizmente, a medicação vai levar alguns dias para fazer efeito. O tratamento é um tratamento moroso, que leva um tempo até ter resolução. Neste período,
há ainda um risco de o paciente tentar novamente o suicídio. Então, nesses casos, geralmente é indicado a internação para proteção do paciente. E em outros quadros psiquiátricos também, quando há questões de surtos psicóticos, onde a paciente oferece risco para si, mas oferece também risco a seus familiares e às pessoas próximas, infelizmente também aí há um interesse em internação para o tratamento do caso, para a proteção desse paciente e das pessoas à sua volta. Theo Jordão, bullying está relacionado à depressão e suicídio? Por que um ex-aluno volta anos depois à escola para cometer assassinatos e se matar, como já ocorreu em nossa região? O bullying em si acaba ferindo muito o ego da pessoa, fere muito o emocional, o que pode desestabilizar o quadro emocional dela por um longo tempo. Se ela sofreu aquele bullying, ficou muito ofendida com aquilo, não consegue se desligar, aquilo acabou mexendo e destruindo a autoestima dela. É comum que aquele pensamento recorrente na mente dela se torne como se fosse uma grande neurose, um tormento à sua mente, onde ela pode vir a pensar que a única solução para aquilo é se livrar das pessoas que causaram aquele mal a ele e também terminar a vida para aliviar aquele sofrimento. Então, não que todo quadro de bullying vai terminar em uma depressão, mas pessoas que teriam uma tendência depressiva, se sofreram esse bullying, podem desenvolver um quadro depressivo e nunca mais se desligar daquelas imagens, daquelas coisas que viveram na escola. E a única forma de se desligar seria tentar se livrar das pessoas que causaram isso e se livrar de si mesmo, para se livrar daquele pensamento. Ainda sobre internação, o senhor havia comentado em casos de suicídio, né? E quando é necessário em casos de depressão? A internação? Isso. Para o quadro de depressão? Tá. Nem sempre o quadro de depressão, por mais grave que ele esteja, desde que o paciente não esteja efetivamente pensando em suicídio, nem sempre esse quadro é indicado. Algumas vezes, a gente pode indicar a internação num quadro depressivo que não tenha características suicidas, mas em quadro que o paciente não está respondendo bem a nenhuma medicação em consultório. Então, para a gente tentar acelerar o processo, a internação permite que você teste outras medicações daquele organismo que se mostra tão sensível. Então, num quadro de internação desse, você aceleraria a melhora desse paciente, uma vez que você não está conseguindo a mesma resolução no consultório. Doutor, tem muitas perguntas, mas nós estamos chegando na nossa hora. Eu gostaria de saber se tem algo que não foi abordado que o senhor gostaria de pontuar. Não, aqui acho que a gente falou dos principais fatores aqui. Então, tá bom. Deixa eu ver. Dá tempo para mais alguma pergunta? Enquanto não aparece para mim, eu acho importante frisarmos, né, que embora estejamos falando de depressão e suicídio, não necessariamente quem tem depressão tentará no suicídio. Exatamente. Na verdade, a maior parte dos quadros depressivos não culmina numa tentativa de suicídio. Apenas aquele humor entristecido, a perda dos prazeres, onde jamais passa pela cabeça o desejo suicida. Isso não é comum a todo quadro depressivo, apenas algum. É apenas um fator de alerta, porque é muito importante entender esse pensamento suicida, porque aí se torna uma emergência no tratamento. Quanto mais rápido resolver, tira esse paciente de risco. Temos mais uma pergunta aqui, do Theo Jordão. Existem diferentes tipos de depressão? Sim, há diferentes até formas de classificar a depressão, seja mesmo pela psiquiatria. Ao longo do tempo, isso foi tendo uma evolução desses quadros depressivos. Uma evolução da classificação da depressão.
Hoje em dia, acho que uma maneira que ficaria um pouco mais fácil, além de ter dessas diferentes formas, a maneira mais fácil de classificar é quanto ao nível desse quadro depressivo. Se ele é um nível leve, moderado ou grave. Existem também algumas associações ao quadro depressivo, onde o quadro depressivo traz alucinações. Aí a gente encaixaria isso como um quadro depressivo com características psicóticas. Essas seriam as principais formas, assim, de uma forma bem simplificada da gente classificar a depressão. Ótima resposta. Só frisando para lembrar as pessoas que o suicídio é multifatorial, pessoal, né, doutor? Isso mesmo. Diferentes fatores podem trazer esse pensamento relacionado à morte. Não apenas o quadro depressivo. Em nome do Sobreviver, doutor, gostaria muito de agradecer a sua presença, agradecer muito a sua contribuição, com seu conhecimento, né? Muito obrigada pela sua fala. Eu que agradeço. Muito obrigado pela oportunidade de a gente conversar um pouquinho aqui. Foi muito Agradeço importante. a todas as pessoas que nos acompanharam e enviaram as perguntas. Foi muito importante, né? Esse diálogo é um assunto de extrema importância, né? E nós somos muito gratos pela sua presença. Muito obrigado. Pessoal, nós vamos terminando por aqui. Eu gostaria de lembrá-los que amanhã tem mais live para vocês com o tema Suicídio na abordagem existencial, uma proposta desmoralizante. O nosso palestrante será o André Bordini, ele é psicólogo. Gostaria de convidar a vocês que estão assistindo para continuar nos acompanhando. Não deixe de nos acompanhar. Também gostaria de agradecer pela live ter sido tão esclarecedora para todos nós. Teve muitos comentários, doutor, depois o senhor pode ver os comentários, os elogios, né? E eu gostaria de saber se o senhor quer agradecer também, quer dizer mais alguma coisa, ou se nós podemos encerrar. Agradeço ao pessoal aí do movimento, muito obrigado por me chamar, isso foi bastante esclarecedor. E queria deixar também ao público, se eles tiverem mais perguntas e quiserem me enviar, a gente tem um site que eles poderiam entrar em contato aqui com a clínica, que é clinicaficus.com.br. Aí lá tem um espaço que eles podem enviar as perguntas e assim a gente vai esclarecendo. E lá tem bastante material para o pessoal também dar uma lida e estudar. Poderia falar de novo o site para o pessoal gravar? clinicaficus.com.br. Muito obrigada, doutor. Gostaria de agradecer também a todos os patrocinadores, né? Que são a vocês que estão assistindo, aos nossos palestrantes, e graças aos patrocinadores que essa semana é possível, né? Pessoal, boa noite, muito obrigada por estar conosco, muito obrigada pelas perguntas. Estaremos juntos nessa semana de prevenção. Tchau, doutor. Tchau, pessoal. Boa noite.